Desde que entendo por gente, eu comecei a caminhar na igreja. Essa vocação foi uma vocação que sempre chamou minha atenção e até mesmo por dentro de casa ter exemplos com meu pai e minha mãe. E foi sempre uma vocação que, mesmo sendo tão diária, tão conviver com ela diariamente dentro de casa, sempre quis conhecê-la mais. Eu só fui ter a certeza mesmo de que essa vocação era minha, era o que eu queria fazer, quando eu comecei a participar todos os encontros, não só do Despertar, mas de encontros da minha paróquia. Comecei a ter a vivência mais próxima das irmãs, onde eu pude ter experiência, eu consegui, e também parte de missionária, né? Eu consegui definir qual que era a minha vocação mesmo, se era matrimônio ou outra coisa. Assim como a Yasmin falou, as minhas experiências de vida também acabaram vindo dos meus pais, né, que sempre foram muita inspiração para mim. Mas a certeza mesmo do matrimônio, ela veio depois que a gente já tinha quase 7 anos de namoro. Foi quando a gente decidiu, não, acho que agora tá na hora de dar um passo e seguir em frente formar uma nova família. Eu acho que era na verdade foi uma vontade que brotou nos dois, assim que a gente completou 7 anos de namoro, foi quando brotou essa vontade. Por eu ter uma caminhada de igreja desde pequena, a fé que eu tenho, a doutrina que eu sigo, sempre influenciou muito a querer seguir essa vocação nos moldes como a igreja sempre me mostrou, né? Então, o casamento, todo o rito da preparação, o próprio rito da cerimônia, né? Então, sempre foi uma coisa que me encantou. Então, além da vontade de vivenciar o que eu vivia já na minha casa, que era de construir família, ter uma pessoa do lado, também me encantava o que a igreja me colocava como o matrimônio em si, né? O que ele me mostra, a cerimônia. Então, e além disso, a parte de espiritualidade mesmo, sabe? Eu via na minha casa a parte da fé da minha mãe que movia o lar. A fé dela de rezar pela família, a fé dela de ir à igreja, de tentar levar meu pai, ela que levou a gente, de reunir a família para rezar. Então, isso que ela viveu, que ela me mostrou desde pequena, era o que eu sempre quis e até hoje desejo e espero realizar na minha vida agora de casada também. Uma vocação muito linda, né? Ela está na Bíblia, ela está presente na nossa religião. Então, assim, tanto eu quanto a Yasmin, a gente acredita muito no que a Bíblia ela diz sobre o matrimônio como vocação. Então, assim, as nossas maiores crenças sobre vocação, elas estão baseadas na Bíblia como um norte. Ela realmente é um norte que a gente consegue seguir para poder manter um matrimônio. Mesmo agora, a gente tendo poucos tempo de casada, não tem nem um mês ainda, mas a gente segue firme no que ela propõe pra gente. Uma das grandes expectativas que nós dois podemos dividir é ter um matrimônio tão sólido quanto o dos nossos pais. Tanto meus pais quanto os pais deles já constroem mais de 25 anos juntos, casados, perante a igreja. Meu pai e minha mãe tem 30 anos já. Então, assim, primeira expectativa é conseguir viver tão bem quanto aqueles que nos motivaram a seguir essa vocação. E uma das grandes expectativas que nós temos é fazer aquilo que um dia fizeram por nós. Então, nossos pais um dia se casaram por amor, construíram uma família, educaram filhos na fé, filhos que serviram e servem a igreja até hoje. Então, assim, a gente também tem essa como expectativa, crescer juntos, não só na parte de sentimento, de conquistas materiais, de bens, de sucesso, mas crescer junto na parte de espiritualidade também. Crescer junto como casal, crescer junto como pessoa e formar família, que acho que é o principal desejo de Deus ao dar essa vocação, formar uma família e educar esses filhos também na mesma fé que nos fez decidir por essa vocação. A vocação do matrimônio ela é muito além do que a sociedade nos mostra. O matrimônio ele não é só a festa linda, ela não é só a cerimônia
linda que você vai ter no dia. O matrimônio ele é vivenciado todos os dias, né? Do dia que a gente decidiu ir até o último dia da vida, como a gente promete um ao outro perante o altar. Então, se você tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o matrimônio, sobre saber o que é essa vocação, assim, procure não só casais novos ou casais experientes. A própria igreja te dá esse norte para você conhecer um pouco mais sobre a vocação e que você possa fazer, não digo a experiência, mas sim a vivência. Tem a oportunidade de conviver com casais que vivem realmente o matrimônio conforme a igreja pede. Se você não tem, às vezes, esse exemplo dentro de casa, se você não teve a oportunidade de crescer com essa referência, nós, jovens palotinos, nós temos a grande graça de ter muitos casais que nos acompanham, sabe? Então, nós dois, desde que a gente se conhece, há mais de 7 anos, a gente teve muitos casais da igreja que passaram pelo nosso relacionamento e foram muito importantes. E eles fizeram com que a gente concretizasse essa nossa vocação, essa nossa vontade. Então, se você pode, conversa, troca uma ideia, pergunta sobre, não só sobre o matrimônio, mas sobre qualquer vocação, para então você conseguir decidir se o matrimônio é ou não é. Vem o matrimônio como um livro. É um livro que você só vai terminar de ler quando a gente terminar a vida aqui na Terra. Então é um livro diário. Levem como um livro e experimentem, vivenciem esse livro, que pode ser lindo se vocês quiserem.